Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram e para o YouTube, onde inclusive tem vários conteúdos que a gente gravou em Nova York durante a Itaú BBA CEO Conference com gestores, com os analistas aqui do Research, então fica o convite para vocês acessarem. Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos setores mais representativos da Bolsa e a ideia é entender perspectivas e oportunidades para os investidores que olham para esse setor, que olham para as ações de bancos. E para colaborar com esse bate-papo aqui conosco, a gente conta com as participações do Pedro Leduc, que é analista de bancos e serviços financeiros aqui no Research do Itaú BBA, e o Renato Lulia, que é diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado do Itaú Unibanco. Lulia, Leduc, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia, Serrano. Beleza, hoje a gente vai falar efetivamente sobre o setor completo, considerando que o Leduc não cobre, por razões óbvias, Itaú, a gente tem aqui o nosso RI para comentar especificamente sobre Itaú. E para a gente começar, Leduc, que balanço você faz da última divulgação de resultados para o setor? Que tendências você vê, pontos positivos? Ótimo. Esse temporada de resultados acho que está marcando uma transição. Do lado de inadimplência de varejo, a gente começa a já ver alguns bancos mais avançados em controlar a inadimplência de varejo. Na inadimplência de empresas, não vimos uma alta tão expressiva como se poderia ter temido há alguns meses atrás, né, seguindo o episódio de Lojas Americanas. Então, nesse sentido, inadimplência eu vi com um net balanço positivo. Claro que tem bancos que estão um pouco mais avançados e outros que ainda estão um pouco mais atrás desse ajuste, como por exemplo um Bradesco, está um pouquinho mais atrás, né? Isso na parte de inadimplência. Na parte de crescimento de carteira, a gente vê alguma expansão, não foi unânime, mas alguma expansão, principalmente do lado corporate, né, alguns bancos aproveitando no mercado de capitais um pouco mais fechado e usando o seu próprio balanço para ajudar os seus clientes a atravessar esse período um pouco mais difícil. Outro denominador comum dessa temporada de resultados, Serrano, foi foco em eficiência, ou seja, controle de gastos, dado que a receitagem estava um pouco mais difícil, todo mundo apertando um pouquinho os parafusos na parte de gastos, tá? Então acho que esse é um apanhado geral. Na nossa visão, e sem citar Itaú em si, achamos muito positivos os resultados de Banco do Brasil, no caso, carteira, inadimplência, receita muito bom, e o destaque mais negativo foi, no caso, Bradesco, na nossa visão. Perfeito. Bom, Renato, para a gente fechar esse balanço inicial, eu queria falar de Itaú, né, entender do seu ponto de vista quais foram os destaques, e aproveitando que eu citei a CEO Conference na abertura, também te perguntar quais foram as principais dúvidas que você ouviu de investidores por lá. Perfeito, Marcelo. Tudo bem, Leduc? Vou usar os mesmos blocos do Leduc para falar do resultado do Itaú. Então, começando por inadimplência. Eu acho que, de fato, a gente encerra esse ciclo de subida de inadimplência, que era absolutamente previsto, era normal, inclusive a gente chama de normalização do ciclo, que começa lá no final de 2021. Então a gente aterriza já no começo de 2023 com a nossa inadimplência de lado. Então, eu acho que isso reforça a nossa capacidade de prever os momentos de mercado, atuar em cima dos portfólios quando é necessário e se comunicar claramente com o mercado. Então a gente entrega agora, já entre aspas, no começo desse ano, esses NPLs bastante bem comportados. Então, varejo o total estabilizado, mas varejo estabilizado, que foi o que normalizou ao longo do tempo. Em pequenas e médias empresas até cai na margem a inadimplência nesse TRI, e em grandes empresas segue em mínimos históricos, né? Depois, na parte de carteira, de fato, o ano começa um pouco mais leve de crescimento de carteira. Isso já era esperado, está incorporado no nosso guidance para o ano, e parte disso é menos demanda por um lado, enfim, questão de economia. Primeiro tri do ano geralmente tem menos demanda mesmo por conta de menos, enfim, por conta do que acontece no quarto tri, que as famílias gastam muito mais, então tem uma sazonalidade. E por outro lado, tem a nossa própria gestão de portfólio, focando naqueles clientes e produtos que a gente se sente mais confortável expandindo o crédito, né? E por último, eficiência, que foi o último ponto que o Leduc mencionou.
a gente entregou o melhor índice de eficiência da nossa história. Lembrando que eficiência, quanto menor, melhor. Então a gente atinge no consolidado pela primeira vez abaixo de 40%, ou seja, a gente gasta 40 centavos para cada real que a gente consegue gerar de resultado. E no Brasil também aqui um índice espetacular de 37,9%. Né? Então, acho que são alguns destaques do resultado do banco. No TRI, ainda lembrando que a gente entregou um ROI de quase de 21% anualizado no trimestre. Na conferência de Nova York, Marcelo, assim, primeiro que foi uma conferência excepcional. Acho que das melhores que a gente já participou. 130 empresas, mais de 500 investidores, quase 1.500 reuniões. A demanda para falar com a gente sempre foi alta, então a gente teve aqui o privilégio de falar com mais de 100 investidores. Maioria estrangeiros, então eram 2/3 de estrangeiros e 1/3 de local, mais ou menos. E daí, dependendo de onde, depende do CEP do investidor, a pergunta muda, né? Então, os estrangeiros querem entender política, querem entender macro de Brasil, querem entender, mas passa a imagem de menos preocupação em entender de fato o que está acontecendo, e menos preocupação do estrangeiro se o NPL veio 10 bis para cima, 10 bis para baixo. Então, é uma visão muito mais estratégia do banco a longo prazo, concorrência, transformação digital, transformação cultural e a questão de macro e política, como está interferindo no Brasil e no banco. Sensação de que os estrangeiros ainda estão, enfim, esperando o momento para entrar. Talvez não estejam mais underweight em Brasil, mas também não estão overweight, estão esperando a hora certa de voltar. Os brasileiros ainda, enfim, você está aqui no fluxo do dia a dia, né? Então o fluxo de notícias é mais intenso, estão mais preocupados talvez com o resultado do TRI, querem entrar talvez alguns detalhes a mais e mais preocupados, inclusive, do que os estrangeiros com a questão de política e com a questão macro. Mas a gente saiu assim, na margem, percebemos o público um pouquinho mais otimista ou menos pessimista pelo ponto de vista do que a gente percebia antes da conferência. Legal, e acho que aproveitar que a gente terminou essa resposta falando dos investidores estrangeiros, queria pegar um tema externo também para entender a visão de vocês, que é como essa crise bancária nos Estados Unidos afeta, de alguma maneira, o setor no Brasil, né? A minha dúvida é se esse problema por lá chama atenção, abre os olhos dos investidores para os setores aqui, ou se essa volatilidade diminui o apetite de risco, os caras nem olham para emergentes. Essa crise afeta, de alguma forma, positiva ou negativamente, as ações de bancos por aqui? Legal, eu começo aqui. Quando se deu o episódio do SVB, uma corrida bancária clássica lá, rapidamente os investidores se viraram para olhar os balanços dos bancos brasileiros. E aqui temos diferenças enormes, né? Primeiro, o setor aqui bem mais consolidado. Lá a gente está falando do banco que era o 20º banco, que nem tinha que estar dentro de uma regulação mais rígida para liquidez, mas tinha mais de 200 bilhões de dólares de ativo. E não era tão regulado como aqui todos os bancos são. Então a diferença começa dali. Depois ele tinha uma concentração muito grande de depósitos. Eram poucas empresas ou clientes que tinham a maioria dos depósitos. Aqui os bancos brasileiros têm depósitos muito pulverizados, em varejo ou de empresa, bem espaçado, bem tranquilo. E os bancos brasileiros têm muito poucos ativos classificados como mantidos até o vencimento. São ativos que você não precisa mostrar no seu resultado no dia a dia, porque você só vai vender eles lá na frente. E nos Estados Unidos, como a curva de juros abriu muito, esses ativos se depreciaram. Só que você não precisaria vendê-los, a não ser que você tenha uma corrida bancária no seu saque. Só marcar a mercado. E o que ocorreu? Ele foi forçado a vender esses ativos mais cedo para honrar o saque. A hora que ele vendeu mais cedo, ele reconheceu um prejuízo que era quase do tamanho do patrimônio líquido inteiro daquele banco. Então, nada parecido com isso, Serrano, a gente encontra aqui nos bancos brasileiros. Então, acho que no final teve um susto, mas saímos até com um pouco de louvor aqui do nosso sistema ser bem mais robusto, eu diria. No primeiro trimestre a gente olhou a evolução dos depósitos nos bancos. Os depósitos subiram em quase todos os bancos aqui no Brasil, com exceção de um ou dois. Então tampouco teve esse movimento de tirar dinheiro de banco aqui. Tá? E complementando muito pouco, lembrando também que grande parte dos papéis que os bancos carregam são floating, né? Não são em taxa fixa igual no mercado americano. Então, quando a taxa de juros sobe, você está carregando papel longo em taxa fixa, obviamente a marcação ao mercado ela é muito maior, né? Quando a gente carrega grande parte dos papéis aqui em Selic, essa
marcação tende a ser menor também, né? E aqui, para a gente subir e descer taxa de juros é dia a dia, né? Então, passamos por, enfim, inúmeros ciclos desses. Então, ALM, gestão de bank, para a gente é a ABC do que a gente faz aqui todo dia. Difícil imaginar um banco dessa escala no Brasil sendo pego no contrapé de taxa de juros igual foi pego esse banco americano. No final, cara, pode até ter tido alguma consequência positiva, sabia? Assim, reforçou a solidez do sistema financeiro brasileiro. Eles pararam para olhar e viram que era muito sólido. E já num ângulo um pouco mais de portfólio, se isso vir a causar alguma freio em crédito nos Estados Unidos, você pode arrefecer a economia americana sem ter que subir juros, que é o que o Federal Reserve vinha fazendo. Então até o mercado falou, opa, já que o mercado vai se desacelerar por si próprio nos Estados Unidos, talvez o Federal Reserve não precise subir mais juros, e até trigou um pouco de apetite para risco de mercados emergentes, dólar um pouquinho mais fraco, tá? Então no final acho que até que a gente coletou um pouquinho de frutos disso. E falando um pouco de expectativas e um pouco do que a gente fala muito aqui sobre um eventual início de ciclo de corte de juros, uma retomada de atividade um pouco mais forte, quando a gente olha para o setor, para o teu universo de cobertura, Leduc, como é que você vê o investidor pensando numa rotação de portfólio, olhando nomes que são teoricamente mais ligados a crescimento? Isso está acontecendo nas conversas que você tem com o investidor ou ainda é cedo? Acho que sim, conforme até o Lulia mencionou há pouco na conferência de Nova York, a gente sentiu o investidor um pouco mais otimista, querendo entender um pouco melhor, né? Então acredito que sim, estamos enxergando um apetite um pouco maior para ações de mais beta, né, que seriam mais sensíveis a uma retomada econômica ou a uma queda na taxa de juros. Dentre a minha cobertura, tiveram ações de adquirentes que são muito sensíveis, subiram 50% nos últimos 30 a 50 dias. Né? O próprio BTG, que seria mais sensível a uma retomada do mercado de capitais, subiu enormemente nos últimos semanas. O próprio Nubank tem subido. Então está tendo essa rotação. O estilo que a gente estava antes carregando era ações com previsibilidade de resultados, né? E o mercado começa a querer tatear um pouquinho de risco na rotação. Acho que o fluxo, em geral, para o Brasil, ele fica um pouco mais positivo. A gente entrou o ano, né, com um cenário incerto. E dentro do leque de possibilidades, existiam vários riscos de cauda, que acho que ao passar dos meses foram sendo evitados. Né? Um colapso maior em crédito corporativo depois de lojas americanas não ocorreu, foi contido. Né? Muito graças ao esforço dos bancos aqui também. A inadimplência de varejo, que poderia continuar subindo, está mais contida também. Os bancos estatais, que poderiam ser muito utilizados, por enquanto está quieto também. Algo fiscalmente muito responsável também está sendo evitado. Então vários riscos de cauda que esse investidor tinha na mente e estava segurando ele de vir para o Brasil ou o local rotacionar para a beta, estão sendo apaziguados. Acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, tá? Mas está melhorando, sim, esse apetite. Bacana. E, Renato, eu queria aproveitar a tua presença aqui para a gente tentar comentar e dar algum spoiler do Itaú Day, que é um evento que vocês vão organizar no dia 15 do próximo mês, para falar um pouco de estratégia para o banco. Como é que vai ser esse evento? Como ele é transmitido? O que você consegue antecipar sobre ele? Obrigado pela oportunidade aqui de fazer um pouco de marketing aqui, Marcelo. Enfim, depois dessa eu volto sempre aqui. Boa. Esse é um evento super importante para a gente. É o terceiro ano que a gente faz nesse formato. E o objetivo do Itaú Day, ele de maneira muito direta, né, o que a gente consegue fazer com canais digitais hoje em dia, levar para os acionistas, sejam pessoas físicas, institucionais, analistas, um pouco da estratégia por trás dos números. Então a gente obviamente foca muitos calls trimestrais para explicar o que aconteceu nas diversas carteiras, enfim, números do banco. O tempo é curto, então a gente não consegue falar sobre tudo que a gente vem fazendo dentro do banco para chegar nesses números, para entregar essa performance que a gente vem entregando. Então, o Itaú Day é um evento que acontece agora no dia 15 de junho. Bota a legenda aí embaixo, por favor. E é um evento de um pouco mais de 2 horas, onde a gente vai ter com a gente
os co-presidentes do conselho, então Pedro e Roberto, começam esse bate-papo, depois o Milton fala um pouco das diversas iniciativas transversais que o banco está fazendo, né? Eficiência, transformação digital, transformação cultural, centralidade no cliente, então vários temas legais e que são os alicerces que a gente tem feito aqui. Depois a gente vai ter vários painéis com os diversos membros do nosso comitê executivo, discutindo temas específicos de pessoa física, de pessoa jurídica, institucionais, né? Então acho que vai trazer bastante insight, vai trazer algumas novidades do que a gente tem preparado aqui dentro do banco. Então, enfim, quem puder participar, acho que vão ser 2 horas de bastante densa, de bastante conteúdo. Beleza, a gente vai deixar as informações aqui, fica o convite novamente. E Leduc, até agora você não comentou ações em especial nas suas respostas, mas essa última pergunta para você, acho que é importante a gente passar pelas top picks aí do teu universo de cobertura, onde você está vendo mais potencial para os investidores. Legal. Lembrando que ele não cobre Itaú. Gente, lembrando isso, sim. Perfeito. A gente tem se movimentado nas nossas preferências, adicionando um pouco mais de pimenta aqui, de spice no lado de compra. Então, no último mês, assim, tiramos Cielo, que era uma recomendação de compra, rebaixamos para neutro. Cielo fez seu papel, trabalhou muito bem como ação defensiva, executou também formidavelmente, mas já estava na hora de tirar ela aqui, colocar no bolso, e no lugar a gente coloca no Nubank. Depois do resultado forte no 4º trimestre, depois no 1º trimestre, um cenário macro dando uma pequena clareada, a gente achou prudente adicionar Nubank para justamente dar um pouco mais de velocidade na carteira. Então hoje, dentre as nossas top picks, Serrano, está um pouco mais agressivo mesmo. Nubank, B3, PagSeguro, que é muito sensível à queda de juros, e seguimos com o Banco do Brasil, que é o legado ali, que funcionou, é o melhor banco year to date, que aos poucos eu sinto também que o pessoal vai querendo opções um pouco mais agressivas nesse momento. Tá? E B3 é uma coisa mais crescimento, pensando em retomada de mercado de capitais, de equities como um todo? É uma história muito limpa para você capturar a retomada de atividade de bolsa, seja primária, seja secundária. Hoje a B3 negocia 13, 14 vezes o seu lucro, né, do próximo ano. Os pares globais negociam entre 18 a 20. A empresa tem entregue corte de custo, então agora ela só esperar vir a atividade, que ela deve ter uma margem muito forte e crescer lucro em mais de 10% nos próximos anos. Então é um play para você capturar sem risco de crédito, sem risco regulatório, sem risco de outros, né, essa virada de Brasil. Bacana. E para a gente fechar, Renato, até rememorando, lá em Nova York eu gravei com mais de 10 gestores, e sem brincadeira, acho que metade deles comentou num exercício desse de top picks que gostava de Itaú. E a minha dúvida agora com você é entender um pouco quais são as principais avenidas de crescimento ou ganchos aí do banco para gerar valor para o acionista, se você tivesse que resumir 2 ou 3. Essa é mais uma deixa para convidar para o Itaú Day ou não? Porque... pode ser. Brincadeira, mas a gente vai de fato falar bastante sobre isso no Itaú Day. Mas aqui, enfim, eu acho que a fortaleza do banco, uma das fortalezas do banco tem sido ser de fato talvez o único banco verdadeiramente universal aqui do Brasil. Quero dizer com isso que somos talvez o único banco brasileiro ou latino-americano que tem grandes operações significativas em todas as grandes verticais de negócio, seja pessoa física, cartões, pessoa jurídica, banco de investimento, asset management, seguros e por aí vai, né? E isso, obviamente, faz com que o nosso ROI a longo tempo seja mais estável, né? Porque, enfim, a gente consegue navegar os diversos ciclos positivos e negativos da indústria, como acontece com frequência aqui no Brasil, né? Então, a gente tem visto oportunidades de crescimento em diversas dessas verticais de produtos. O seguro é algo que a gente, enfim, tem investido bastante nos últimos anos e com resultados bem significativos já aparecendo. Gosto sempre de citar o exemplo do nosso setor agro aqui dentro do banco, sempre trabalhando no setor do agronegócio, mas o que a gente vem fazendo nos últimos anos é outra escala, né? Então, saímos de 30 para 700 pessoas trabalhando no setor agro, nos tornando os principais players desse setor. Tem setor tech, tem inovação sendo feita basicamente em todas as verticais de produtos do banco, né? Então, isso tudo, obviamente, sendo suportado por uma gestão aqui
muito rigorosa de custos, de eficiência, e o que possibilita isso tudo é essa grande transformação digital e cultural que a gente vem fazendo e que está mostrando já resultados. Eu acho que é isso, Marcelo, que vai nos diferenciar ainda mais ao longo do tempo, e é isso que vai nos possibilitar inovar, lançar produtos diferentes e, no fim do dia, atender melhor os clientes. Então, tem bastante coisa, tomando cuidado para não dar nenhum spoiler que a gente não vá falar aqui no Itaú Day, e reforço o convite para quem puder estar com a gente lá. Perfeito, acho que a gente cobriu bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer a participação de vocês nesse episódio. Obrigado, Marcelo. Um prazer. Obrigado, Leduc. Obrigado, Lulia. Parabéns.